Na minha tese de doutorado, a gente está desenvolvendo uma nova abordagem de modelo de regressão, especificamente para a estrutura chamada de dados longitudinais. Para quem não sabe o que é isso, né? Dados longitudinais são estudos específicos para uma categoria de coleta, na qual eu tenho o mesmo indivíduo sendo observado ao longo do tempo. E nessas idas e vindas, a gente discutindo com o orientador, com o co-orientador, eles pediram para que eu exemplificasse e dissesse, ao longo do texto da tese, qual a diferença principal entre dados longitudinais e séries temporais. Tá? Então eu vou aproveitar essa solicitação e compartilhar com vocês o que eu tenho desenvolvido na minha tese, para que vocês também saibam qual a diferença entre séries temporais e dados longitudinais, dado que a primeira, séries temporais, é muito mais conhecida nesse âmbito de dados. Tá? Então eu tenho aqui um gráfico que exemplifica e compara as duas abordagens. Ó. Nesse da esquerda, eu tenho uma única unidade amostral, que no caso é a precipitação em milímetros, de uma cidade ao longo dos anos de 2000 até 2015. Então essa é a primeira característica de uma série temporal, que eu tenho uma unidade amostral sendo observada várias vezes ao longo do tempo, no sentido de que eu tenho um tempo muito largo e uma única unidade amostral sendo observada. E em cada tempo eu tenho somente uma observação. Isso difere dos dados longitudinais, porque aqui eu tenho vários indivíduos sendo observados em um curto período de tempo. Então, enquanto na série temporal eu tenho um largo período de tempo, nos dados longitudinais eu tenho um curto período de tempo. Enquanto na série temporal eu tenho uma unidade amostral para cada tempo, aqui eu tenho várias unidades amostrais para cada tempo. Então, esses dois pontos podem ser caracterizados, por exemplo, como a grande diferença entre o que a gente chama de dados longitudinais, esse da direita, que é o que a gente está desenvolvendo, a nova proposta, e as séries temporais, esse da esquerda.